Daniel 7:6. 7:6. Por favor. Tá bom? Depois disto, eu continuei olhando, e eis que aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O senhor disse que eu não sabia desenhar, tá ótimo. Está aparecendo a raposa de 9 caudas já do Naruto, Charuto, Boruto. Então, tem aí um leopardo. Esse leopardo tem 4 asas. Esse meu está parecendo mais um chupacabra, mas... Tá bom? Você só entende esse texto bíblico se você for para a segunda dimensão, da Bíblia, que é a dimensão histórica. Se você não for para o contexto histórico, você não vai conseguir, tá, saber, discernir ou interpretar esse texto bíblico. Esse leopardo aí que aparece na profecia é Alexandre. Quem é o leopardo? Alexandre o Grande, tá? Que vinha conquistando aí a metade do mundo antigo, desde a Grécia até a Índia. Só que ele tinha 4 asas nesse leopardo, porque representam os 4 generais de Alexandre: Cassandro, Alessandro, Seleuco e Ptolomeu, tá? Ptolomeu. Então, quando Alexandre morre, aos 32 anos e 6 meses, dizem 33 anos, tá? Esses 4 generais dele, cada um vai ficar com um reino, uma parte do reino. Tá? Esse Ptolomeu bem aqui, foi através dele, tá? Ptolomeu, que surgiu aí a Bíblia Septuaginta. Foi ele que pegou, ele dominou o Egito. No Egito tinha lá a Biblioteca de Alexandria, tá? Por isso tem esse nome Alexandria, em homenagem a Alexandre, ok? E o Ptolomeu enviou do Egito 70 judeus para Jerusalém, para traduzirem a Bíblia do hebraico para o grego. Foi aí que surgiu a Septuaginta, a tradução dos 70, que foram 70 judeus, tá? Os 72 que levaram 70 dias e 70 lugares diferentes, traduzindo a Bíblia do hebraico para o grego. Quem entendeu isso aqui? Então, esse leopardo que aparece aí é Alexandre o Grande. Tá? Diga comigo: o mundo. Tá? Olha aí, ó. Vem aqui, né, pastor? Muito forte, né? Macedônia. Aqui está mais bonitinho, aqui, tá? Está mais bonito. Obrigado. Agora talvez o senhor já me humilhou agora. A onça. Não, mas leopardo é uma onça. Já foi para me humilhar. Diga comigo: o mundo, ele teve 3 grandes influências. Nossa história, essas informações são importantíssimas. Nós deixamos a introdução da astrologia. Você tem um mundo aqui, ó, tá? O mundo tem 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. O norte é o que vive em guerra, nós estamos no sul, graças a Deus. Apesar do Lula querer levar o Brasil para a guerra, vamos orar, né? Amém. Para ele sozinho, tá? Então, o mundo se divide em 2 civilizações, tá? Oriental e ocidental. Tá? Então, essas civilizações, irmã Simone, pastor de Oliveira, eu sei que vocês já sabem disso, elas cresceram debaixo sob 3 influências. Anotem aí. Primeira grande influência: filosofias gregas, tá? Quem aqui nunca ouviu falar no Platão, Aristóteles, Sócrates? Filosofias gregas, tá? Nós ministramos uma matéria chamada Ética Cristã. Muito forte. E nós conversamos isso um pouco a respeito disso no mês passado. Que a filosofia são 6 ramificações, né? Uma delas é a ética, né? Muito forte. Vamos lá? Então, anotaram aí qual é a primeira grande influência? Filosofias gregas. Segunda, leis romanas, tá?
romanos influenciaram muito, por isso que Jesus veio na plenitude dos tempos, exatamente por causa do Império Romano. Tá? Leis romanas. Tá? Leis romanas. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Estamos aí também com os nossos universitários, tá? Tem a nossa IA2, que tem o nosso reverendo pastor Johnny Cleve, tá bom? Terceira grande influência, notem aí, doutrinas judaico-cristãs, tá? Doutrinas judaico-cristãs. Por isso nós estamos aqui, por causa dessa influência das doutrinas. Muito forte, né? Não é Lais, é Lise. Lise não tinha entendido. Não é liso. Não é liso, né? O liso sou eu, ela é a Lise. Muito bem. Então, qual é a primeira dimensão? Linguística. Qual é a segunda? Histórica. Anote aí. A terceira, cultural. Tá? A Bíblia é todinha voltada de uma forma cultural. Cultura. Tá? Muitas coisas, principalmente no Novo Testamento, que você entende. Falaram o seu nome. Professor Johnny. Totalmente grátis. Será que ele está falando aqui do centro? Não fez nenhuma propaganda? Amém, estão fazendo com você. Ué, É a caminhada. ah, tá. Caminhada aí. Eu pensei que ele estivesse falando do seminário escatológico que era dia 5. Mas falaram o seu nome. Pois é, então. Foi antes da caminhada. É porque nessa caminhada Emmanuel, estão foi prova, quinta-feira aqui todas as comigo, tá bom? igrejas. Estou em aula. Eu não sei se eles colocaram Eu estou no em nosso aula, assim, material. mas daqui eu te digo, tá bom? Essa instituição é uma instituição interdenominacional. Sim, sim. Não tem apoio. Esse mesmo, se não me engano, era dos maçom aí agora. Maçom grande. Então ela não tem assim uma instituição desse mundo por trás, né? Somente a vontade do Pai. Qual é a terceira dimensão da Bíblia? Cultural. Olha, existem coisas que você vai entender muito, principalmente no Novo Testamento, entendendo a cultura judaica. Tá? Por exemplo, Acho que quando balança Paulo ali. disse Toca que na ele queria cabeça. que as Peraí. mulheres ficassem em silêncio, era a Já. cultura judaica. Vocês sabiam disso? Quando Paulo falou que as mulheres deveriam nem falar, mas deveriam ficar caladas, cultura judaica. Cultura judaica. Numa sociedade patriarcal. Sim, diga comigo, na cultura judaica, Na cultura judaica, a mulher mulher não tinha voz, Não tinha voz, não tinha vez. não tinha vez. Mas na cultura do reino, Mas Na cultura do a reino, mulher tem voz, a mulher tem voz e tem vez. e tem tem vez. vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita. Agora sim. Por isso que quando Jesus ressuscitou, quem foi que viu ele primeiro? Foi Maria, uma mulher. Por quê? Porque com as mulheres a notícia chega mais rápido. Amém. Verdade. Glória a Deus. Vocês são Calma, pregadoras. calma. Não estou falando que vocês são fofoqueiras, vocês são pregadoras, missionárias. Mas Tá? pro mundo É esse tempo. Por isso que a mulher à beira do poço foi lá e anunciou Jesus Sim, e veio um foi. monte de gente lá. Ó, Sim, ganhou. deixa o canto e vai anunciar. Vai lá anunciar. E Maria também, Jesus disse, Maria, agora vai e anuncia. Anuncia aos demais. Isso mesmo. eu fiz o mesmo irmão, não foi o que ele falou? Mesmo irmão? Linguística, Histórica, cultural. Tá? Coloque aí agora étnica. Étnica. Quarta. Étnica, de etnia. Que vem de etnia, ou seja, para qual povo, tribo, nação, tá? Aquele texto for escrito ou direcionado. Isso é muito importante, por quê? Essa questão aqui, pastor João, resolveria muitos problemas atuais.
nós. Verdade. Já pensei. Porque olha o que a Bíblia diz em Apocalipse: ai daqueles que se dizem ser judeus, E não são. não são. E o que nós estamos vendo nos nossos dias? Pessoas querendo judaizar os cultos, as igrejas. Tá? Mas existem coisas que são exclusivamente da cultura judaica. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Circuncisão, que foi que eu falei? Circuncisão. O Pedro, o apóstolo Pedro, queria passar a faca em nós. Pedro disse: olha, eles que não são judeus, são gentios, tem que passar a faca neles. Tem que se circuncidar todo E mundo. detalhe, o Pedro ainda não era muito maleável não, isso aconteceu no concílio de Jerusalém, não foi? Por isso que o Paulo e ele, né? Foi. Paulo disse: não, Pedro, mas calma aí, que esse povo não é judeu. Né? A circuncisão deles não é na carne, é Coração. no coração. E lá na frente ele diz assim, meus irmãos, ele escreveu, nosso irmão Paulo escreve coisas difíceis de se entender. Isso mesmo. Porque ele não entendeu que O que quer dizer circuncisão do coração. circuncisão? Aliança. Circuncisão, aliança. Era uma aliança feita no órgão masculino. Seria hoje semelhante a uma operação de fimose, uma cirurgia de fimose. Retirava a glande. Tá? Vasectomia, mais ou menos? Não. Não, tem a glande do órgão, seria recortado. Tá? É o que acontece na cirurgia de fimose, é recortado. É o que Moisés fez com o filho dele na idade de 12 anos, Sim, parece. por isso que quase ele mata o menino, porque era obrigatório para os judeus. Para nós não é obrigatório, mas para os judeus, hebreus ou israelitas é obrigação. Começou com Abraão, são as alianças de Deus. Tá? Brit Milá, é a Brit Milá, essa aliança, e tem a aliança eterna, que é a Brit Hadashi. Se eu não me engano, é Gênesis 22 que está dizendo a essa chamada parte. de Deus com Abraão. Sim. Ou seja, uma aliança. Deus falou: Abraão, eu vou fazer, diga comigo, Deus falou. Deus falou: Abraão, vou fazer uma aliança. Vou fazer uma aliança contigo, com a tua semente. e com a tua semente. Tá? Agora, por que é que a circuncisão não era feita no braço esquerdo, no braço direito, no pé direito, no pé esquerdo, nas costas, na cabeça? Por que ela só poderia ser feita no órgão? Por quê? Por quê? Porque é o único órgão que expele o sêmen, a palavra sêmen, semeon, é semente. Então, tinha que ser feito aonde a semente saía. Já era para você estar... Amém. Glória a Deus. Tinha acabado Por de isso falar que Deus ia falou: fazer aliança vou com a fazer tua uma aliança semente. com Abraão e com a sua Semente. E o órgão que espelha a semente é exatamente aquele que recebeu a circuncisão. E que Deus ainda fala para Abraão que vai fazer ele, a tua casa e teus servos, né? Sim, todos. Só não o que Entendeu foi isso? comprado por dinheiro, alguma coisa assim. É obrigatório. Todo judeu. Por Por isso que o Paulo intercedeu por nós. O Paulo disse: a circuncisão, diga comigo, a circuncisão A circuncisão de quem não é judeu, de quem não é judeu, é no coração, é no coração e não na carne. e não na carne. Agora pergunta para ele: por quê, professor? Por quê, professor? Não, pergunta com raiva. Por que, Por quê, professor? professor? Olha aqui para mim, A circuncisão, ela era feita no 8º dia. Qual dia? Oitavo. Sentido literal é porque o sangue havia coagulado, evitaria infecção. Por isso era no 8º. Sentido espiritual, tá? Deus fez tudo em 6 dias. No 7º, Deus Descansou. no outro dia era o 8º, para Adão e Eva. Então 8 significa eternidade, tá? Novidade, recomeço. Aliança Então, eterna. quando eu aceito Jesus, tudo se faz novo. As velhas coisas se passaram e eu passo a ser uma Nova criatura. Já era para você gostar. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo? Amém. Amém? Amém. Anote aí, terceira exigência, para quem quer se tornar especialista em escatologia bíblica e, consequentemente, em Bíblia, tá? Conhecer as várias vertentes escatológicas. Vou repetir: conhecer as outras vertentes escatológicas, tá?
É escatológico, tá? Não leva isso. Conhecer as Não, outras sim. ou várias vertentes escatológicas. As irmãs da trás, vocês estão entendendo? Qual é o nome da nossa irmã de óculos? Socorro. Irmã Socorro? Irmã Socorro, a senhora está entendendo? Mais ou menos. Como é o nome da irmã? Nossa, qual é o nome da nossa irmãzinha? Sheila, está entendendo? Mais ou menos. A gente vai descobrir, tá bom? Se quiserem sentar para cá para frente. Para vocês, a minha voz é feia, mas Tem. Eu vou fazer um café e quem quiser água, eu vou trazer para vocês aí, para vocês não, tá? Amém. Tá bom? Eu senti. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho. E pastor, deixa eu lhe dizer. eu morei na Índia por 2 anos, pela Hong Kong e pela Uniásia. Na Índia são 300.000 deuses. Na Índia. Você chega para falar de Jesus, ninguém nem sabe quem é Jesus lá. Pastor, Deus abençoe. É forte, né? Glória a Deus. Amém. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Amém? Amém? Agora não vai ter igual para a mãe, se está rindo à toa. Então, olha aqui. Assim como existem várias igrejas, várias doutrinas, várias religiões, existem várias, quem lembra do que eu falei? Várias Bíblias. Tá? Olha aqui para mim. A Bíblia mais antiga do mundo, irmã Socorro, é uma Bíblia africana da Etiópia. Ela tem 78 livros. Quantos livros? não vai nem esquentar. Depois vem a Bíblia hebraica, a Bíblia Tanakh. Ela tem 22 livros. Tá? Depois surgiu a Bíblia Católica, que tem 70 e quantos livros? Vamos lá, você que foi católico. 60. Não, ela é 72, parece. 3. Tá? Você que fez a primeira comunhão, já se esqueceu. Tem Judite, Baruque, Macabeu. Aí surgiu, depois da Católica, a Reforma, com Martinho Lutero, surgiu a nossa Bíblia, que tem quantos livros? 66. Esse aí você fez, né? É. Olha só, pelo menos a assim como nossa, né? existem várias religiões, várias doutrinas, tá? Também existem várias Bíblias. Várias Bíblias, tá vendo? Por isso que eu preciso conhecer as outras vertentes escatológicas. As outras. Aí, quais são as outras vertentes escatológicas comigo? Pré, Mid e pós. e pós. Tá? Depois nós vamos estudar sobre isso aqui. Tá? Mas se Tribulacionista. você quiser aí, anote aí, Pré-tribulacionista. tá? Anote aí. Existem Tribulacionista 3 e pensamentos pós-tribulacionista. escatológicos, pré, mid e pós. Depois eu vou explicar cada um deles. Entendeu aí, companheira Simone? Você é muito forte. Amém. Amém, amém, amém? Amém. Estamos aprendendo, irmã Socorro? Tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por causa dessa diferença escatológica, tá? É que o Irã que sofreu um golpe militar em 1979, o Irã até 79 era uma monarquia chamada de Shahs, tá? Tinha lá uma linhagem real, até hoje tem lá um príncipe aguardando o trono para retomar o poder no Irã, tá? Que ele é o verdadeiro herdeiro, ele é legítimo, ele vem da linhagem real de Shahs. Em 79 o Irã recebeu um golpe militar, aí os Shahs desmoronaram e aí assumiram o poder do Irã os ayatollahs. A palavra ayatollah significa representante de Deus. Só que esse Deus que eles representam não é o nosso, é o Deus Alá. Por isso que o Irã, que no passado, você vê isso na Bíblia, já foram amigos do povo judeu, Sim. tá? Quem foi que mandou os judeus saírem do cativeiro? Foi um persa, o Irã, tá? Até 1930 não era Irã, era Persa, tá? Então Ciro, que era persa, mandou os judeus voltarem. O Artaxerxes, que foi muito bom com o povo que judeu. não deixou os judeus serem exterminados, era persa,
Tá? O Ciro custeou o templo de Zorobabel, foi ele que custeou toda a reforma e construção, tá bom? Por que é então que os persas, que no passado eram amigos dos judeus, se tornaram inimigos hoje? Porque esse regime dos ayatolás assumiram, aí trocaram o nome, que era Pérsia, para Irã, que significa terra dos arianos. Só que eles, quando eles assumiram o Irã, tá, os ayatolás, eles são religiosos, eles são muçulmanos, islâmicos. A palavra islã significa submissão, tá? Por isso que a maioria das bandeiras islâmicas tem uma espada. Quem já percebeu isso? Porque ou você se submete pela fé, ou você se submete pela espada. Pela espada. Tá? Então, o Irã, tá, é um país 100% muçulmano. Não existe nenhum país no mundo 100% católico, 100% umbandista, 100% cristão. Não existe. Mas o Irã e a Síria são os únicos 2 países do mundo que são 100% muçulmanos, islâmicos. E eles são dos piores, porque o islamismo se resume em 3 classes: xiitas, sunitas, alautitas, tá? Eles são xiitas, que são os mais extremistas, radicais. Aquele cara que explodiu os 2 prédios, ele era islâmico. Bin Laden? Sim, diga comigo. Nem todo muçulmano muçulmano é homem-bomba. Mas todo homem-bomba é um muçulmano. Pergunta para mim, por que, professor? Por que, professor? Porque eles só podem se matar se eles acreditarem que, se eles se matarem, eles vão para um paraíso com 70 virgens aguardando eles. Chega lá, são 70 demônios. Por isso que eles se matam e eles gritam. Quando eles se matam, o que é que eles gritam? Alá, o que vai? Alá é grande. Aí explode aqui os bereanos. Ou seja, para eles se matar é uma glória, é uma recompensa. Eles vão para o paraíso com 70 virgens esperando. Tá? O que é isso? Escatologia islâmica. Diga comigo, escatologia islâmica. Na escatologia islâmica, irmã Simone, existem 2 satanás que os árabes, tá, os muçulmanos precisam vencer. Quantos satanás eu disse? 2. Diga comigo, grande satanás. E pequeno satanás. O pequeno satanás é Israel, o grande satanás é os Estados Unidos. Na escatologia deles, tem 2 satanás, existem 2 satanás que precisam ser vencidos, um grande e um pequeno. Israel o Estados pequeno é Unidos. Israel, o grande é os Estados Unidos. Agora explica o que significa a palavra Satanás, porque senão ele vai se assustar. Eu vou falar Adversário. rapidinho, pastor. Isso mesmo, viu, pastor? Eu O diabo acusador, Satanás é adversário. Eu tive que trabalhar muito cedo, então eu tive a oportunidade de estudar, embora vocês acreditem ou não, eu estudei o ensino fundamental 4ª série. É o que eu tenho de estudo na minha vida, mas não me limito de aprender, não me limito de conhecer. Agora, hoje, está sendo tanta informação que eu acho que eu estou lá na primeira ainda. É por isso que eu estou gravando para rever. A aula está sendo gravada exatamente para que você possa, quando você chegar na sua casa com calma, tá? Aí eu não me preparei para repassar a aula para vocês, mas como eu já venho há 27 anos nessa vida ensinando escatologia, eu já tenho... Engatou a quinta. Vai embora, tá? Então, nós vamos dar uma pausa agora nessa escatologia islâmica, já vamos encerrar, tá? A escatologia islâmica é assim: eles precisam vencer quantos satanás, eu disse? 2 Grande adversários. ou pequeno? Quem é o grande que eu falei? Estados Unidos, O pequeno? Israel. Tá. Só que para eles vencerem, tem que ser através da guerra, tem que ser através da Guerra. Por isso que eles estão fazendo guerra, tá? Por isso que eles fazem guerra. Um míssil, só um míssil que o Irã lança, custa para eles 3 milhões de reais. Um míssil. Sabe quantos mísseis eles já lançaram? Mais de 1000. Faz uma conta aí. 1000 Cada vezes 3 míssil, milhões. 3 milhões. Se eles pegassem esses bilhões e investissem em escolas, colégios, faculdades, hospitais,
O Irã seria uma Dubai. Esse país aí. Seria Dubai, porque O o Irã, islamismo. 40% do petróleo do mundo está no poder do Irã. Eles têm ouro para lá, os árabes têm ouro. Aqui a nossa pizza a gente coloca calabresa, a gente coloca catupiry. Lá a cobertura da pizza é ouro. Tá? É garfo de ouro, colher de ouro, o vaso sanitário é de ouro, dá urina em cima do ouro. Tá? Então, se eles pegassem esse dinheiro e investissem em educação, saúde, o Irã seria um país do primeiro mundo. Mas o que eles fazem com esse dinheiro? Armamento nuclear. Tá? Porque eles precisam vencer esses dois satanás através da guerra. Depois dessa guerra vai vir uma grande fome, vai vir uma grande, e depois de 2 anos de fome, virá o Messias deles, chamado Mahdi. Diga comigo, Mahdi. Veja que a escatologia deles, irmã Simone, é igual a nossa. Tem guerra, tem fome, e depois vem o Messias. Está vendo? Essa é a escatologia, tá, islâmica ou dos muçulmanos. Por isso que é importante você conhecer. Quem tem um amigo aqui adventista? A senhora já vai? Tá? Quem tem um amigo adventista? Eu já fui, tá? Já participei. Esses dias um adventista falou para mim: Ramiro, manda teus filhos para a nossa escola de desbravadores. O que são desbravadores? Eles acreditam que eles vão passar pela grande tribulação, tá? E por isso eles estão preparando as crianças para elas aprenderem a fazerem fogo, sobreviverem na selva. Ou seja, o que é isso? Uma escatologia da adventista. Por isso que tem lá os desbravadores. Uma Socorro, fique à vontade. Eu não sei se já foi explicado, aí eu não entendi, mas por que Estados Unidos e Israel são os dois Inimigos, adversários. Acho que falou aí, o grande Muito bem. Por causa de guerras anteriores, tá? Porque Israel, tá? Gênesis capítulo 12, versículo 7, Deus falou para o Abraão: eu te darei uma terra. Foi essa terra de Canaã que o Josué lutou e conquistou, que se tornou a terra da promessa, dada e prometida para Abraão, em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou ele, tá? A partir do versículo 7. Pois é, só que os judeus, que deveriam dominar a terra, em um dado momento da história abandonaram essa terra, tá? Abandonaram, e os árabes se apropriaram dessa terra. Isso está em Gênesis capítulo 25, versículo 18. Abra aí a Bíblia de vocês, Gênesis 25, 18. Por isso que o Billy Graham, que já é falecido, já dorme no Senhor, e ele dizia, irmã Simone, que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã, e é verdade. Olha esse texto, Gênesis 25, 18, que foi escrito há 5.000 anos atrás, tá? Não foi a ONU, não foi o Pentágono, tá? Não foi Washington DC, não foi a Casa Branca. Esse texto, tá? Foi escrito há 5.000 anos atrás. Quem pode ler, por favor? 25, versículo 18. E habitaram desde Avilá até Sul, que está em frente do Egito, indo para Assur. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Pronto, Ismael é os árabes. Tá? Ele se assentou, Assur é a Síria, indo para o Egito, pegando ali o norte da África, para o outro lado, a Península Arábica, tá? Pegando ali o Kuwait. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmã Socorro? Que os árabes iriam se assentar ali e dominar, e foi o que aconteceu. Era para os judeus, mas como eles deixaram a terra, aí os árabes vieram e dominaram a terra. Os árabes possuem, diga comigo, os árabes, eles possuem 90% da terra. Quantos por cento? 90. Se os árabes têm 90%, quantos por cento têm os judeus? 10. Pois os árabes estão brigando, fazendo guerra por causa dos 10. É muito forte nessa nossa aula. Deu para entender? Então essas guerras vêm por isso. E os Estados Unidos é defensor de Israel. Israel só existe hoje porque houve uma reunião nos Estados Unidos em 1948, 14 de maio,
Tá? 33 nações votaram a favor, 13 votaram contra, 10 se absteram. Tá? Só que quem decidiu que Israel seria reconhecido como Estado foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, eu Eu lembro. já estive em Jerusalém, você chega em Jerusalém, tem uma estátua do Oswaldo Aranha lá. Os brasileiros são muito bem recebidos. Os judeus têm muito respeito por nós. Quem nos ajudou na tragédia ali de Brumadinho foram os judeus, foi Israel. Tá? Infelizmente, nosso governo não quer entrar nessa área, deve ter estar sendo gravada. O Alexandre de Moraes já pode ver isso e mandar me entender. Mas o nosso governo, infelizmente, é pró-Palestina e contra Israel, contra os judeus. Só que há, em Gênesis capítulo 12, 7 promessas de Deus para Abraão. Quantas promessas? 7. E a primeira, diga comigo, a primeira A primeira, é essa. Diga comigo, Abraão, Abraão, quem te abençoar, quem te abençoar será Quem te abençoado. amaldiçoar, Quem te abençoar será amaldiçoado. Então, orem pelo Brasil Isso. e orem para que o nosso governo não seja contra Israel, para que nós Não sejamos não amaldiçoados. sejamos amaldiçoados. 12 o quê? 12 o quê, professor? É o chamado 12, 5, Capítulo 12. 6. Essa Desde o promessa. versículo 1 Gênesis em diante que capítulo vai 12, falar. Tá? Vamos lá, enquanto o café, eu não senti nem o cheirinho dele aí para falar em língua, já deu um cheiro mais. É verdade, de hoje nem é mais café, né? Esses dias eu comprei um café, era só água de milho. Esse daí que eu não sei, né? Mas eu tenho que ser,